Olá pessoal, bem-vindos a mais um estudo detalhado por aqui. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas ideias que, olha, dão um nó na nossa cabeça, mas no melhor sentido possível. Vamos explorar a fundo a seção Átomo Físico e Matéria Animada, lá do primeiro capítulo da obra Os Corpos e Suas Dimensões. A nossa missão hoje é entender como a ciência física e as dimensões esotéricas se esbarram e até se abraçam bem ali no nível subatômico. É um tema denso? Um pouco, mas, nossa, é absolutamente fascinante para quem curte entender as leis rígidas da ciência misturadas com os mistérios da espiritualidade. Então, bora estruturar isso passo a passo e construir essa base juntos. Para começar, a gente precisa colocar na mesa um mistério filosófico bem clássico. Pensa comigo, numa pedra qualquer, dessas que a gente encontra jogada num canto, e numa flor linda abrindo na primavera. Fisicamente, a diferença grita aos nossos olhos, certo? Uma cresce, vibra, tem cores, a outra tá lá, paradona, inerte. Mas e se a gente pudesse dar um zoom infinito nisso? Passar do microscópio e ir lá no limite do minúsculo? O que, de fato, lá no fundo, separa um objeto sem vida de um ser vivo pulsante? A resposta que a obra traz não é só técnica. Ela tem uma beleza estrutural incrível que, sinceramente, faz a gente repensar a própria definição do que é existir. E é exatamente desse ponto que a gente parte, o grande mistério da matéria viva. O texto que fundamenta a nossa análise não trata a vida como um mero acidente biológico ou um punhado de reações químicas. Ele vai muito, muito além. Ele define a vida como uma complexa sobreposição de realidades dimensionais. Para entender isso direito, a gente precisa traçar uma linha muito clara, uma fronteira absoluta entre o que está vivo e o que não está. E a base magistral para essa compreensão mora no que o autor chama de dimensões astrais. Olha só que interessante e lógico. A fonte estabelece uma dualidade profunda no funcionamento do universo. De um lado da balança, a gente tem a matéria inanimada, aquela que não tem o sopro da vida. Do outro, a matéria animada, que pulsa com energia vital. O livro detalha que, sem exceção, absolutamente toda a matéria tem uma contraparte no plano astral. A grande sacada, o verdadeiro divisor de águas aqui, é do que essa cópia é feita. A matéria sem vida tem só uma cópia astral inanimada, meio que uma sombra fria perfeita. Já a matéria viva, essa ganha um plus. Ela tem um componente extra, uma centelha brilhante e adicional que interage de um jeito totalmente diferente com esse plano invisível. E para a gente não se perder, é super importante definir um termo esotérico essencial que o texto traz, o psicossoma. Algumas pessoas conhecem isso como perispírito em outros estudos. Ele é basicamente o nosso primeiro corpo astral. Mas não imagina uma névoa bagunçada ou algo sem forma, tá? A ideia genial aqui é que ele é uma cópia exata, desenhada átomo por átomo a partir do corpo físico. E o aspecto mais chocante de se pensar é que sim, até aquela pedra esquecida no chão tem o seu psicossoma. Ela carrega essa cópia inanimada habitando silenciosamente a primeira dimensão astral. Sabendo disso, vamos ver como a coisa se constrói na prática. Vamos dar aquele zoom microscópico e focar no átomo inanimado da pedra. Aqui, a gente sai da teoria pura e entra numa física multidimensional perfeitamente desenhada pelo autor, onde cada pedacinho visível tem o seu par espelhado nas dimensões invisíveis. Analisando essa primeira fórmula que tiramos direto dos esquemas do livro, fica bem fácil entender a base de tudo. Dá para ver ali que o átomo de uma pedra física nada mais é do que a soma de um átomo físico perfeitamente sobreposto à sua cópia idêntica no astral, o tal do átomo astral inanimado. É uma relação direta, 1 para 1. A estrutura formada aí é simples, estática e não tem nenhuma daquelas energias extras que dariam o start na vida orgânica. E esse diagrama é fascinante para visualizar a mecânica inerte. Dá para notar perfeitamente que a parte física e a parte astral inanimada dividem rigorosamente um mesmo espaço tridimensional. Os elétrons físicos e os astrais giram numa sintonia inabalável, super alinhados. Nessa configuração, não tem deslocamento, não tem tensão, elas estão sobrepostas com uma precisão matemática maravilhosa, ocupando pacificamente o mesmo espaço vazio, mas vibrando em frequências completamente isoladas uma da outra. Bom, com essa base sólida montada sobre a matéria inerte, chegou a hora de mudar o foco. O próximo passo é mergulhar na estrutura que é infinitamente mais intrincada, complexa e, sinceramente, muito mais bonita, a dos seres vivos. Plantas, animais, a gente! É aqui que a exploração atinge o auge. Vamos introduzir a arquitetura invisível que possibilita esse milagre que a gente chama de vida. Avançando para a fórmula que representa a biologia de uma flor viva, a complexidade sobe de nível. Diferente da simplicidade da pedra, o átomo da flor não é só uma dupla perfeitamente espelhada. Ele é um trio.
Ele é o resultado da soma do átomo físico mais o átomo astral inanimado, e aí vem o detalhe que muda tudo: o átomo astral animado. É essa terceira peça, essa essência vibrante que entra na equação, que tem o poder de acender a chama da vida e separar definitivamente quem sente da matéria inerte. E aqui a gente tem a grande revelação visual das páginas do livro. Reparando no átomo animado, a arquitetura muda de um jeito muito sutil, mas que revoluciona o sistema. O núcleo físico e o inanimado continuam ali no centro, bonitinhos, mas agora entra o núcleo astral animado. E presta atenção nesse detalhe de ouro. Ele não fica perfeitamente centralizado com os outros. Ele interpenetra a parte física, sim, mas ele fica levemente e intencionalmente deslocado, paralelo a ela. Isso cria uma dinâmica, uma vibração contínua que, no fim das contas, é a força motriz invisível por trás da vida vibrante. É genial. Então, o coração de toda essa engenharia super complexa é o que a gente pode chamar de a dança microscópica da vida. Resumindo a ópera, a mecânica funciona em 3 atos sincronizados. Primeiro, a base astral inanimada entra na estrutura física bem alinhada. Segundo, a parte astral animada, aquela que carrega a força vital, se posiciona deslocada, meio que ladeando e abraçando a matéria densa. E terceiro, e mais impressionante, como consequência disso, os elétrons de todas essas dimensões começam a orbitar juntos, num balé constante e paralelo. É uma engenharia de proporções divinas que sustenta cada folha balançando no vento, cada inseto, cada respiração. Mas a gente sabe, por estar estudando os ciclos da natureza, que toda forma física é passageira, né? E aí surge a grande dúvida: o que acontece estruturalmente quando aquela florzinha que a gente usou de exemplo perde a força e morre? A obra que a gente está analisando guia a gente por essa transição. E olha, é um processo que pode parecer triste na superfície, mas carrega uma poesia e uma beleza absurdas quando a gente entende o destino real dessa essência animada. O texto descreve uma linha do tempo muito exata para esse fim. Durante a vida exuberante, todas essas partes que conversamos atuam em harmonia, juntas. Mas na hora do declínio, o que a gente chama de desencarnação, rola uma separação. A parte animada, que é a verdadeira essência da flor, solta as amarras, se desprende daquela vibração e abandona o corpo físico. E o que sobra no cenário? Fica só a matéria física residual e fria, ainda entrelaçada com a sua cópia astral inanimada. Basicamente, vista no nível subatômico do pós-morte, a flor retrocede. Ela volta a exibir a exata mesma fórmula estática e inerte daquela pedra que a gente falou lá no início. Para amarrar esse conceito gigante, o autor traz uma reflexão que é uma chave de ouro para quem estuda essas fronteiras da ciência. Muita gente se pergunta, nossa, mas como camadas e dimensões diferentes ocupam o mesmo lugar sem explodir tudo? A resposta está escrita de forma muito simples ali, por causa do espaço interatômico. A imensidão de vazio que existe dentro das fronteiras de um único e microscópico átomo é tão grande, mas tão grande, que abriga tranquilamente múltiplas densidades ao mesmo tempo. Uma não esmaga e nem interfere na existência da outra. É onde a incerteza da física quântica e a sabedoria espiritual milenar finalmente tomam um café juntas. Para concluir a nossa jornada de hoje, o material deixa no ar um convite para uma reflexão que tem o poder de virar a nossa cabeça. Vê só, se o interior minúsculo de um único átomo abriga com sucesso todo esse balé de dimensões e essências vibrando harmoniosamente no seu próprio vazio, imagina que mundo imperceptível, cheio de vida pulsante e energias não catalogadas, está escondido e operando ativamente no imenso espaço vazio do ambiente ao nosso redor exatamente neste minuto? É um questionamento avassalador que muda para sempre o jeito que a gente olha para a simplicidade da matéria, mostrando a majestade do universo nas menores frações. Um agradecimento afetuoso a todo mundo que acompanhou essa análise até aqui e um ótimo percurso até a nossa próxima grande exploração pelo desconhecido.